né, nos proteger, nos guardar, fazer cumprir as regras que a Direção-Geral de Saúde nos recomenda, porque queremos ser contagiados pelo amor, não é pelo coronavírus, não é? Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz por poder estar aqui, amados, apesar de ficar uma certa nostalgia, porque, como é óbvio, eu gostaria de ver a igreja cheia, gostaria de ver os irmãos que sei que nos estão a acompanhar pelo Facebook, gostaria de ver os irmãos aqui pessoalmente, mas tem coisas que não estão no nosso controle. Mas há uma coisa que nós nunca, mas nunca poderemos esquecer, que nada está fora do controle de Deus. Deus tem o controle de tudo. Por isso, o Senhor nos permite estar aqui, porque Ele está no controle. Por isso, o Senhor nos deu novas tecnologias para que nós pudéssemos chegar até o mundo inteiro. Amém? Glória a Deus. Sou grata a Deus por esta igreja, sou grata a Deus pela igreja de Mafra, irmãos que nos estão a assistir também da igreja de Mafra e de outras MCIs, já vi pessoas também de outras MCIs nos assistindo. Sou grata a Deus pela igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é uma só, não existe tableta. Existem organizações aqui na terra, sim, mas a igreja do Senhor é só uma. E o nosso objetivo, como igreja do Senhor, deve ser alcançar todos aqueles que desejam ser alcançados. Então, eu, na sexta-feira, coube-me a mim compartilhar com os irmãos da parte de Deus aquilo que o Senhor queria que eu desse como introdução para o culto de hoje. Quem assistiu no direto ou quem assistiu posteriormente pôde ouvir isso, que eu falei que o Espírito Santo, o Senhor me direcionou a que eu na sexta-feira desse uma introdução àquilo que o Senhor quer falar hoje conosco aqui. Mas eu creio, amados, quem assistiu, os irmãos que estiveram aqui a servir, a trabalhar, que estiveram aqui, também puderam perceber isso. Eu percebi isso, que o Senhor já falou tanto, mas tanto connosco na sexta-feira. E eu creio que hoje é continuação daquilo que o Senhor quer falar connosco. Mas é assim, amados, de que adianta nós pararmos um pouquinho o nosso tempo, os nossos afazeres, porque eu acredito que os irmãos que estão em casa, no direto, não estão a descascar batatas para a sopa, não estão a aspirar a casa, estão sentados a ouvir a ministração do Senhor para a sua vida, o tempo de cultuar a Deus. Mas eu acredito que os irmãos que estão agora parados, pararam tudo, os seus afazeres, e estão sentados aí no conforto da vossa casa, não pararam apenas para cumprir um ritual, para cumprir uma obrigação. Se assim foi, muda essa perspectiva. Eu acredito que Deus quer falar connosco nesta manhã, mas que nós tenhamos o entendimento, a revelação daquilo que Ele quer que nós mudemos na nossa vida, da postura que Ele quer que nós tenhamos. Então, eu creio que vai haver mudança, se nós assim o quisermos. Então, como eu falei na sexta-feira, a base da palavra que o Senhor, o tema que o Senhor, a passagem que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos, ela encontra-se em Ezequiel, no capítulo 47. E eu quero... pode colocar o tema, por favor? Esta é uma pergunta para ti e para mim. É uma pergunta que nós vamos fazer ao longo desta ministração. E no final dela, nós vamos tomar a decisão de que em que nível é que nós queremos estar. Mas não só tomar a decisão no pensamento. Tomar a decisão no pensamento é importante, é o primeiro passo, sim. Mas depois nós temos que ter a atitude para que mude. Se realmente nós não estamos no nível em que deveríamos estar, que nós possamos mudar de nível. Então,
capítulo 47 do livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. E vamos começar por ler a partir aqui do verso 1. Então diz assim a palavra do Senhor: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para leste. A água vinha de debaixo do lado do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para leste, tendo na mão um cordel para medir. E mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Nós vamos ler a passagem toda e depois vamos entendê-la um pouquinho melhor. Depois mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Pela cintura. Depois, versículo 5. Mediu ainda outros 500 metros. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Significava o quê? Como é que se podia passar aquele rio? Nadando. Eu fico à espera que os irmãos respondam. Amém, glória a Deus. Eram águas que se podiam passar a nadar. Um rio que não se podia passar andando. Então ele me perguntou, o homem que estava a levar o profeta Ezequiel a fazer esse passeio: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando lá cheguei, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão o quê? Vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde em Gedi até em Glaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo o tipo de árvore frutífera. As folhas destas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses. Por quê? Porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém. Pai, nesta manhã, mais uma vez eu quero levantar a minha voz até Ti, Senhor, e Te pedir a Tua misericórdia sobre a minha vida, para que eu seja o canal que irá transmitir, irá levar aquilo que está no Teu coração até a Tua igreja, Senhor, até o Teu povo, até os Teus filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não deixes que eu deixe de falar algo que Tu queres falar, mas também não permitas que eu fale algo
que não é necessário ser falado. Pai, usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para a tua glória, para que haja, Senhor, haja entendimento, haja revelação. Eu clamo por ti, Santo Espírito, porque és tu que traz a revelação do juízo, da justiça, da palavra do Senhor. És tu que traz a revelação. Então eu clamo a ti, Espírito Santo. Mas eu clamo também, Senhor, para que tu, Deus, me dês a tua graça, Senhor, para a tua glória. E oro, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão a ouvir agora em direto, aqueles que ouvirão do futuro, Senhor, mas que a tua palavra possa impactar a cada um e possa, Senhor, fazer transformação, trazer essa transformação, essa mudança de nível para o qual tu nos queres levar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, esta realmente é uma passagem fascinante. Ela nos mostra como é que aquilo que Deus queria, qual era o plano original de Deus. E nós já vamos ver qual era o plano original de Deus. Então, de acordo com a descrição que Deus dá a Ezequiel, por esta visão, podemos entender que a nossa vida pode ser vivida em 4 níveis. De acordo com esta visão, nós podemos perceber isso, que a nossa vida, ela pode ser vivida de 4 níveis. E é assim, amados, vamos ver qual é o primeiro nível em que podemos viver. Podemos viver num destes 4. Agora nós vamos fazer a análise em que nível é que nós estaremos. Então, imaginem uma pessoa que quer molhar só os seus pés, apenas para se refrescar. O que é que ela faz? Ela tira. Eu teria que tirar as colãs e teria que tirar os sapatos para eu poder molhar. A nossa irmã que estava aqui ministrar o louvor e a irmã Márcia, elas estão de botas. Então elas teriam, porque com este sapatinho, né, se eu puser o pé na água, ele até molha. Mas com uma bota e uma meia grossa, né, nós não conseguimos molhar o pé. Então precisamos retirar as meias, os sapatos, para quê? Para poder, isso é o suficiente para poder molhar o pé. Já viram um adulto entrar numa piscina de crianças? Tomar banho numa piscina de crianças? Quer dizer, chega lá, molha praticamente o pé. E sabem, amados, há pessoas que vivem nesse nível. Há pessoas que vivem nesse nível, que é o nível de rasinho, molhar o pezinho. Nós podemos chamar, se alguém tiver a fazer anotações e quiser fazê-lo, eu acho muito bem, porque, como eu falei há 2 semanas atrás, a gente lembra que a pregação foi muito boa, mas não lembra o que é que foi falado. Então nós anotando acabamos por ajudar a nossa memória. Então podemos chamar este um nível natural. O nível do tornozelo é um nível natural. E podemos ver esse nível aqui no versículo 3, não é? Que ele fez passar as águas pelos artelhos. O que é que são os artelhos? São os tornozelos. Então, no entanto, esse deve ser o nosso primeiro nível quando nós aceitamos Jesus. É um mau nível? Não, é o primeiro nível. Porque, como eu falei, são 4 os níveis que nós podemos entender que poderemos viver. No entanto, para nós chegarmos ao 4º nível, nós precisamos ter passado pelo primeiro. E esse nível do primeiro, eu acho que ele é muito importante nós entendermos a importância dele. Sabe, há uma passagem que está na Bíblia, lá em Gênesis, onde Deus manda Moisés tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde ele estava era santo. Por que é que Deus mandou tirar as sandálias, as alpercatas dos seus pés? Para quê? Para que ele pudesse ter contacto direto com o lugar onde ele estava, que era santo. Então, amados, isso mostra-nos o quê? Que nós, às vezes, precisamos de nos descalçar de certos
coisas que nos impedem de tocar diretamente a presença de Deus. Nos descalçar do pecado, da sujeira do mundo e nos lavar nessa água. Lavar os pés nessa água que é pura, que como nós lemos, ela limpa, cura, purifica. Amém? Então, o segundo nível que nós podemos viver, ou podemos passar, de preferência, passar e seguir em frente, é o nível do quê? Dos joelhos. E nós vemos isso no versículo 4. Ele mediu mais 1000 metros, né? E o fez chegar até a água que lhe dava pelos joelhos. Então agora a água está numa nova dimensão. Nós entramos numa água, numa nova dimensão, né? É assim, aí na água pelos artelhos, nós conseguimos o quê? Até correr. Mas agora experimenta correr com a água pelos joelhos. Até conseguimos, mas é fácil? Não, não é fácil. Nós podemos caminhar, correr, já se torna mais difícil. Então, nós podemos dizer que este nível é um nível onde o cristão, porque estamos a falar de níveis de cristãos, né? O nível em que o cristão está, vamos dizer assim. Podemos dizer que um cristão que está neste nível é um cristão que até vem no culto. Religiosamente, todo domingo não falta um culto. Ou assiste pela internet o culto. Não, eu tenho que assistir ao culto. Então, é um nível em que o cristão já é salvo, já é cristão, já aceitou Jesus, ouve a pregação, mas não deixa que a pregação faça transformação que é necessário que seja feita. Ouve, é bom, que palavra boa! Mas acabou o culto, foi apenas uma boa palavra. Aquilo não gera mudança, não gera transformação. É assim, amados. É um nível em que a pessoa até tem fé para aceitar Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Mas assim, não está tão... Eu quero usar aqui um termo. É assim, está nas suas mãos, consegue... Está na sua capacitação conseguir andar com a água pelo joelho, pelo tornozelo. Sim, nos joelhos ainda está no seu poder, ainda está nas suas mãos. Mas não é nesse nível que nós precisamos estar, porque se assim fosse, acham que o homem precisava de levar o profeta Ezequiel a mais 2 níveis? Então, este é um nível onde nós percebemos que assim, nos joelhos é o sustento do nosso corpo, né? Então, se os nossos joelhos fracassam, então é assim, eu ainda consigo ter poder sobre os meus joelhos. Eu ainda consigo que os meus joelhos tenham a capacidade de me levar aonde eu quero ir. Mas não é aí que o Senhor nos quer levar. Ainda não é esse o nível que o Senhor nos quer levar. Depois nós podemos ver o terceiro nível. O terceiro nível, que é o nível da cintura, né? O nível da cintura nós podemos chamá-lo do nível... Eu falei o nível da fé, não falei? Que é o segundo nível. Depois o terceiro nível é o nível da cintura, que nós podemos dizer da cintura até, sei lá, até aos ombros, né? Até aqui ao peito, o tronco, né?
Então, isso representa o quê? 3/4 do nosso corpo. Então, a dependência de nós dentro da água, 3/4 do nosso corpo dentro da água, nós já começamos a perder o controle. É assim, amados, eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. Minha. Os irmãos prometem que não riem. Eu sei nadar, mas eu só sei nadar com a água pelo pescoço. Eu não gosto de mergulhar. Se eu sei que até aqui eu consigo pôr o pé, então eu vou aqui até que eu nado. Mas se mais para ali eu sei que eu já não consigo tocar com o pé no chão, que a minha cabeça já fica completamente submersa na piscina ou no mar, começa a faltar, porque sai fora do meu controle, do meu domínio. Isto sou eu. Quem me conhece, quem convive comigo, quem já foi à piscina, à praia comigo, sabe que eu sou assim. Eu tenho, não é uma fobia, mas não sei, não gosto de ir além de onde eu não consigo colocar o meu pé, no mar, na piscina. Porquê? Porque sai fora da minha, da minha zona de conforto, Então, aqui neste terceiro nível, nós já começamos a sentir que se algo der errado e nos afogarmos, a coisa já complica, Então, este é o terceiro nível, é o nível da intimidade, é o nível em que nós podemos ver aqui também no versículo 4. Sim, o 4 fala nos joelhos e fala nos lombos. Depois mediu mais 1000 e me fez passar as águas que me davam pelos lombos. Então, este nível é o nível onde nós já não temos tanto domínio sobre a nossa vida, nós já não temos tanto domínio sobre o andar, nós conseguimos até ter algum domínio, mas já não é tanto quanto nós tínhamos quando tínhamos a água apenas pelo tornozelo ou pelo joelho. Agora a coisa já começa a fugir mais do nosso controle. E Deus levou de propósito, o homem levou de propósito Ezequiel até este nível, para ele entender que aqui ele ainda tinha um certo domínio, foi levando gradualmente, para ele entender em que grau é que ele iria decidir viver em relacionamento com Deus. Então eu vejo aqui uma deixa entre a água entre os joelhos, a água entre os lombos. Agora está aqui uma deixa de dizer, não, se eu já estou a perder o domínio, se eu já não estou a ter controle, então por que não mergulhar? Por que não deixar submergir? Naturalmente falando, na piscina eu prefiro, mas espiritualmente falando, eu preciso de ultrapassar isso. Naturalmente falando, eu quero ultrapassar isso. Eu tenho esse desejo de ultrapassar isso, de poder chegar e mergulhar por completo. Eu peço a Deus isso. Nesta manhã o Senhor está a me incomodar isso. Filha, eu estou contigo. Tu sabes nadar. Quando pões o pé no chão, por que tu não nadas quando não consegues pôr o pé no chão? E espiritualmente falando, é isso que Deus está nos dizendo. Confia. Confia. E passamos para o quarto nível, que é o nível do completamente submerso. O homem levou Ezequiel a um nível, está no versículo 5, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu já não podia atravessar, porque as águas, atravessar naturalmente, andando, pelas suas próprias capacitações. Ele já não podia andar, porque as águas eram profundas, águas que deviam se passar a nado, e já não se podiam passar andando. Andando está na nossa capacitação. Andando com a água pelos joelhos, com a água pelos tornozelos e a água pelos joelhos, está no nosso domínio. A água pelos lombos, já começamos a perder o domínio, mas ainda temos domínio. Agora, quando nós chegamos ao quarto nível, que, amados, é o nível do propósito de Deus
do início de tudo, que era aí que Deus sempre quis que nós estivéssemos, que é o nível de glória, de vivermos na glória. A glória representa o templo, representa o lugar onde Deus habita, que é lá que o Senhor quer que nós estejamos. Amados, é nesse nível de glória, cercados por água. E nós na sexta-feira falámos, águas representam o Espírito. E é aí que o Senhor quer que nós vivamos, cercados pelo rio, pela água, cercados pelo Espírito, completamente mergulhados, mas também bebendo. Quero beber do teu rio, dessa fonte que não cessa. Então, esse é o nível da glória. Essa é a condição para nós podermos passar o rio neste quarto nível. É como? É andando? Correndo? Não, é nadando. Essa é a condição que o Senhor coloca para ti e para mim. Nada no meu rio. A condição para tu poderes atravessar o rio é essa, é nadando. É te deixando levar por a correnteza do Espírito. E é aí que o Senhor quer. Foi esse o plano inicial do Senhor para a tua e para a minha vida. Quando Deus te criou, quando o Senhor sonhou contigo, quando o Senhor sonhou comigo, era esse o propósito de Deus. Vivermos completamente submersos, vivermos no nível da glória, vivermos em perfeita intimidade profunda, onde não temos o controle, onde o controle está completamente no rio. O rio é que nos leva, o controle está nas mãos do Senhor. É lá. É esse o propósito para o qual Ele te criou, a ti e a mim. Então, mas e como é que eu posso viver nesse nível? Como é que tu e eu podemos viver nesse nível? Primeiro que tudo, tomando uma decisão. Eu quero. Mas basta tomar a decisão? Não. Eu decidi começar a fazer caminhada, mas ainda não pus em ação. Tenho que começar a pôr em ação. Porque decidir é o primeiro passo, sim. Temos que ter esse passo. Eu tomei a decisão, mas só tomar a decisão, ação. Viu? Nós precisamos tomar a decisão, mas nós precisamos de pôr em prática. Pôr em prática aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nos é ensinado. Sabem, aquele homem, nós podemos dizer que é Jesus que levou Ezequiel, que encaminhou Ezequiel, lhe mostrando os passos, os níveis de intimidade com Deus. E como Ezequiel se deixou levar, que tu e eu nos possamos deixar levar por esse homem, que hoje já não é um homem físico, mas é o Filho do homem. É o homem, é o que estava lá no início e que te encaminha para o lugar perfeito. O lugar onde nós não temos domínio, mas é o lugar perfeito, é o lugar da glória, é o lugar onde nós lemos aqui no último versículo, onde tudo tem vida. Sabem, nós devemos escolher todos os dias mergulhar. Mas não mergulhar é como? A gente mergulha com a água que nos dá pelos tornozelos. Levamos com a cara no chão. A gente mergulha com a água pelos joelhos. Ainda nos magoamos. Com a água pelos lombos. Já não é tão mau, mas ainda não é o lugar perfeito. Nós precisamos mergulhar no lugar onde somos completamente submersos. Então nós precisamos de escolher todos os dias mergulhar. Não queiras viver no terceiro. É um mau nível, o terceiro nível. Não, claro que não. Mas se existe o quarto nível, por que não ir até ele?
ir até ao quarto nível. Se Deus está te encaminhando, confia. Sabes, o mergulhar é uma decisão, é a decisão de confiar. Precisamos de confiar. Quando nós não decidimos mergulhar, é porque eu não confio exatamente ainda nas minhas capacitações. Eu não confio, por isso eu tenho medo de mergulhar lá no mar, na piscina, não é? Mas eu quero aprender a confiar completamente naquilo que Deus me está dizendo e mergulhar sem medo, confiando que Ele me levará para um lugar seguro, para um lugar de glória, que é lá que era o plano inicial que o Senhor tinha para nós vivermos. Aleluia. Amados, Ezequiel mostra-nos o que é preciso para nós vivermos no quarto nível. E se estás a apontar, gostaria de te convidar a apontares estas coisas que são necessárias para que nós vivamos no quarto nível. Primeiro que tudo é preciso coragem. É preciso coragem. E às vezes falta-nos a coragem porque não queremos deixar coisas que nos prendem, coisas que são boas, que algumas delas até são legítimas aqui no mundo, mas elas nos têm prendido a viver prendido para que nós não vivamos no quarto nível. Tem impedido de nós vivermos no quarto nível. Então precisamos de coragem para deixá-las. É preciso fé para viver no quarto nível. Sim. Outra atitude que é preciso ter é comprometimento. Compromisso. Eu decido viver em compromisso com Deus. Não apenas por religiosidade, não apenas porque eu agora sou crente, eu tenho que ir na igreja, né? Porque o crente só é crente quando vai na igreja. Não, amados. Podemos andar 500 anos na igreja e não ser salvos. Uau. Compromisso não é só vir na igreja. É importante vir na igreja, sim. Tal como é importante nos alimentarmos para que o nosso físico esteja bem. É importante nós alimentarmos o nosso espírito. Então, é importante virmos ao culto, sim. Mas temos que ter um compromisso dentro de casa, de oração, de relacionamento com Deus, compromisso com a igreja, compromisso em ser cristão, que é ser um imitador de Cristo. Depois a abnegação. A abnegação é abrir mão daquilo que é natural. Eu não me importo. Para que eu ter um BMW se eu posso ter um Mazda? Se eu posso ter um Rover? Eu abro mão, se calhar, de um luxo. Ser abnegado é isso. Eu não preciso de luxo, porque aquilo que eu tenho, eu dou glória a Deus por aquilo que eu tenho. É mau nós queremos mais? Não, claro que não. Mas muitas vezes é o nosso foco, é esse. Sempre querer mais. E acabamos por descuidar de abençoar aqueles que estão à nossa volta, de contribuir para a obra do Senhor. Enfim, é ser desapegado das coisas naturais. A abnegação é isso. Outra atitude que nós precisamos ter para viver no quarto nível é a dependência. Eu não dependo de mim para poder me mover. Eu dependo do Senhor. Eu nado, eu mergulho, o Senhor disse, é nadar que eu te quero. Então é a dependência. Depender completamente dEle. Porque está fora do nosso controle. Quando nós estamos completamente submergidos, está fora do nosso controle. Então é depender. Eu não dependo daquilo que eu acho. Eu não dependo daquilo que eu penso. Eu não dependo daquilo que o mundo gera, que o mundo controla. Eu não dependo
de poder trabalhar agora. Eu sei que o Senhor está cuidando de nós. A nossa dependência tem que estar no Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte, sim. E uma delas é decidir depender inteiramente do Senhor. O Senhor vai abrir portas. O Senhor vai trazer de onde não existe. Ele faz acontecer. E nós lemos isso aqui. Que as suas águas descem lá do trono, lá do templo. E elas vão e passam, e elas chegam no Mar Morto, e elas vão levar vida. Elas vão trazer à existência aquilo que não existe, por onde essas águas passam. E a outra atitude que nós precisamos de ter é a obediência. Foi muito interessante que este homem que levou Ezequiel, o que é que ele fez? Ele não contestou. Ezequiel não temeu. Ezequiel apenas decidiu obedecer. Sabem, a obediência gera bênção. A obediência atrai o coração do Senhor, tal como a gratidão. Então, obediência. Obediência é outra atitude que nós precisamos. Senhor, se o Senhor me diz que é para ser, eu serei. Se o Senhor me diz que é para fazer, eu farei. Por mais que isso até vá contra a nossa vontade. Tem coisas que Deus nos manda fazer, que nos direciona a fazer, que às vezes não são fáceis. Porque às vezes aquilo que Deus nos manda fazer, por exemplo, é pedir perdão quando nós falhamos. E isso às vezes mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho. Mas se eu sou obediente, eu vivo no quarto nível, que é no nível da glória. Então o que é que o meu orgulho? O orgulho pode ser o tal sapato que não deixa nós sentirmos, né, as águas. Amados, vamos viver em obediência, vamos viver em dependência, em abnegação, em compromisso, em fé, em coragem, para vivermos no quarto nível, no nível da glória. Amados, longe de ser um passo de mágica, vivermos no quarto nível, no nível da glória. Puf, foi um passo de mágica. Não, é difícil. Não é fácil, não é. Mas é o melhor lugar para estar. É o melhor nível para viver. Então agora eu quero te convidar a fazeres uma autoanálise. Uma autoanálise. Em que nível é que eu estou? Pensa para ti, não tens que pensar em que nível é que o meu marido estará. Bem, em que nível é que a minha mulher estará. Não, e aquele irmão. Não, em que nível é que... Eu acho que aquele irmão só está no rasinho, no nível 1. Não te preocupes com o outro, cada um pensa para si. Cada um faz a sua análise. Porque não sou eu que te tenho que empurrar. Eu posso ser um canal para te levar a um outro nível? Posso. Cada um pode ser um canal para abençoar, ajudar o outro. Mas aquele homem não empurrou Ezequiel para o nível seguinte. Ele conduziu. Eu imagino a cena daquele homem dando assim a mão e Ezequiel colocando a mão em cima da mão daquele homem. E aquele homem, Jesus, eu imagino Jesus, sendo Jesus, levando Ezequiel a mais um nível. Agora é pelos joelhos. Queres vir, Ezequiel? Vamos até mais à frente. E Ezequiel vai. É um convite que Deus te faz. É um convite que nesta manhã o Senhor te faz. Vem comigo. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo. O quarto nível é o nível onde a gente já decide. Olha, Senhor, se viver eu vivo, se morrer é lucro, como o apóstolo Paulo disse. Vamos ver o que é que diz o apóstolo Paulo. Gálatas 2:20.
Logo, já não sou eu quem vive. Isto é viver no quarto nível. Mas Cristo vive em mim. Cristo me cercou. Cristo vive em mim. Oh! E é esse viver que agora tenho na carne. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Então, o 20, é só o 20. E logo já não vivo, sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Decide nesta manhã. Eu não sei se alguém que está nos assistindo ainda não tomou essa decisão. Eu mandei convite para algumas pessoas, minhas amigas, minhas vizinhas. Tem pessoas que ainda não decidiram se quer entrar na água, que ainda estão na areia. Mas nesta manhã, o Senhor Jesus está-te a convidar para pôres o pé na água. Vai um nível de cada vez. Se ainda não entraste na água, não te preocupes. Não, mas eu tenho que já ir para... Não, vai um de cada vez. Mas vai, mas avança. Mas avança. Não pares. Vai avançando. Vai deixando Deus te conduzir. E entra nessa água, nesse rio. Aleluia. E eu acho esta passagem tão maravilhosa. Para além de falar da intimidade que nós temos do relacionamento com Deus, fala também daquilo que nós teremos em troca. Aqui fala, nós já lemos isso até na sexta-feira, sobre o rio que vem lá do templo, as águas que vêm do templo, elas vêm e elas chegam no Mar Morto. O Mar Morto não tem vida, o nome está com ele, e começa a ganhar vida, e começa a ter animais, já começa hoje, nos dias de hoje já começa a ter poços de água. O pastor Sérgio até mandou-me um nome, mas é um nome estranho, eu esqueci de novo. E já começa a profecia a se cumprir. E então, a palavra do Senhor diz que as árvores darão fruto e as folhas não se secarão. Quem não quer ter uma vida assim, plena, cheia de vida? Não apenas vida em que o nosso coração físico bate, mas uma vida plena, interior, no seu espírito, saber que no natural as circunstâncias estão difíceis. Gente, eu olho à minha volta e vejo tanta gente desesperada, tanta gente tão... O que é que eu vou fazer da minha vida? Porque na sua vida apenas tudo está no controle das suas mãos. Mas o Senhor quer te dizer: coloca o controle das tuas mãos nas minhas mãos. E por mais que as circunstâncias não sejam fáceis, por mais que as águas até sejam um pouco até agitadas, mas eu estou no controle. E eu dei-te a mão, e eu não te vou deixar, eu estarei contigo. Isso é ter vida para além desta vida do coração natural bater. É sentir essa satisfação, essa paz no meio ao caos. É aí que o Senhor nos quer levar. Foi para isso que Ele nos criou. A palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o versículo, a frase, não acaba aí. Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então foi para isso que Deus te criou. E a Bíblia, quando refere a abundância, as pessoas têm logo a tendência de pensar em abundância financeira. Sim, a prosperidade também pode passar por aí, mas a abundância que Jesus disse, que a palavra do Senhor se refere, é
É pleno, é completo. Abundância em todas as áreas. Então os crentes não têm dificuldades financeiras. Tem sim. Mas eles abundam na vida de Deus. A vida de Deus abunda neles. Nós sabemos que o Senhor, o amanhã, o Senhor proverá. Pode faltar a farinha, o azeite, mas o Senhor proverá. O Senhor fará multiplicar. O Senhor fará multiplicar. Então podes colocar aquele louvor? Há um louvor que fala do fluir. Já procurei em vários lugares, mas só nele nós conseguimos encontrar. E eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Fechares os teus olhos aí no lugar onde tu estás. Fechares os teus olhos para não te distraires com aquilo que está à tua volta. E prestares atenção na letra desta música. E se a sabes, canta. Outro lugar, outras pessoas, em tantas coisas eu procurei. Outro lugar, outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto o fluir do rio do Senhor agora aí na tua vida. Sente a paz que excede todo o entendimento agora inundar o teu coração. Sinto o fluir. Teu rio de vida. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Mas não há. Podes procurar em lugares. Podes procurar em pessoas. Podes procurar entre as coisas, em bens materiais. Mas tu vais descobrir que é o rio do Senhor em ti. E nesta manhã tu possas transbordar. No momento que estás a assistir, transborda. Eu declaro o fluir do rio do Senhor sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Aí dentro do teu peito, dentro da tua alma, dentro do teu espírito. Eu mergulhei em tuas águas. Quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Decide nesta manhã mergulhar. Decide mergulhar. Decide não viver no primeiro nível. Decide não viver no segundo nível. Decide não viver no terceiro nível, onde tu ainda tens o controle. Decide viver completamente mergulhado no rio do Senhor, onde há cura, onde há alegria, onde há paz, onde há refrigério.
voz a Ti, Senhor, e clamo. Clamo para discernimento, revelação da Tua palavra aos corações. E clamo por decisão, por comprometimento. Clamo por fé, abnegação, coragem. Oh, Pai, cada um de nós, que nós possamos, Senhor, ter o entendimento da Tua palavra. Senhor, o Senhor está a falar ao meu coração que há pessoas que não têm passado do nível 2. É o nível em que já são salvas, o nível em que até frequentam a igreja, acreditam em Jesus como Filho de Deus que veio ao mundo para trazer a salvação, mas ainda está tudo no seu controle, ainda está tudo no domínio da sua vontade. O seu acho, o que eu quero, o que eu penso, e a preocupação, o que é que os outros vão pensar se eu deixar de ter o controle da minha vida, se eu deixar o controle da minha vida nas mãos de Deus. As pessoas vão me rotular de imensas coisas que eu não quero isso. Pois, mas também o Senhor está dizendo que aquele que não abre mão do seu orgulho, não abre mão daquilo que pensa, daquilo que acha, também não irá usufruir daquilo que o Senhor tem para ele em plenitude. Desfrutará a salvação, sim, mas o Senhor não tem apenas salvação para nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. O Senhor tem muito mais para nós, tem uma vida em abundância. Ah, Senhor, obrigada pela Tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, porque nos estás levando a nós fazermos uma autoanálise. Porque nós fazendo essa autoanálise, nós temos as ferramentas. Percebemos, sim, realmente eu ainda estou neste patamar. Então eu preciso de deixar isto, de fazer aquilo, para ser levado a outro nível. Obrigada, Senhor, porque esta é uma manhã de revelação. E é uma manhã de mudança, onde nós juntos decidiremos avançar o nível. E se alguém já está no nível 4, permaneça aí. Não sai daí, porque é aí que o Senhor te quer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos mergulhar nesse rio, amém? Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia.